Muito bem, pessoal. Agora vamos tratar de alguns aspectos relacionados com a escravidão. A escravidão foi a principal forma de trabalho utilizada no Brasil durante um longo período, o período colonial e também o período imperial brasileiro. Então nós tivemos basicamente a utilização do trabalho escravo em uma série de modalidades de trabalho. Trabalhos ligados a atividades rurais, trabalhos ligados também a atividades urbanas. Nós tivemos a utilização dos escravos africanos na lavoura açucareira, no próprio processo de beneficiamento da cana-de-açúcar para a produção do açúcar. Nós tivemos a utilização dos escravos africanos também nas lavouras de algodão. Nós tivemos a utilização na mineração, a utilização da mão de obra escrava de origem africana nos árduos trabalhos da mineração, nos trabalhos agrícolas, não precisa nem mencionar, todo mundo sabe que a base da economia no Brasil colônia e também durante o período imperial se caracterizou pela mão de obra escrava, principalmente os escravos de origem africana. Vale dizer que os indígenas também foram escravizados, mas a mão de obra por excelência era formada por africanos e afro-brasileiros também. É importante ressaltar que nós tínhamos algumas modalidades nesse trabalho escravo. Haviam os escravos de eito, aqueles que estavam integrados diretamente ao circuito produtivo. Eram os escravos que estavam nos árduos trabalhos agrícolas, estavam na mineração. Havia os escravos de ganho também, aqueles que desempenhavam uma série de atividades nas vilas e cidades coloniais brasileiras. Os escravos que estavam integrados ao comércio ambulante, ao comércio de rua, as negras de tabuleiro, os escravos que desempenhavam funções nos centros urbanos brasileiros, tanto do período colonial quanto do período imperial. Estes gozavam de uma certa liberdade, pois perambulavam pelo centro da cidade. E havia também os escravos domésticos. Estes desempenhavam uma série de tarefas no âmbito doméstico. Eram as cozinheiras, eram as amas de leite, as amas secas, eram os copeiros, eram as camareiras, aquelas que trabalhavam então em tarefas domésticas, escravos domésticos. Vamos conferir uma questão relativa a esses aspectos da escravidão no Brasil. Observe a figura que aparece aqui, ó. Observe a figura a seguir. Essa aqui, olha só, aqui está uma imagem de Debré, uma imagem produzida por Jean-Baptiste Debré, que mostra uma faceta da utilização do trabalho escravo no Brasil. Vamos lá. A partir da análise da imagem e com base no tema, nota-se o quê? Vamos lá. Vamos olhar novamente a imagem do Debré. Aqui, ó, estão os escravos urbanos. Esses são negros de ganho. Estão vendendo produtos. Olha, esse aqui está com a cesta na cabeça cheia de abacaxis. Esse outro está com um cesto de melões ou mamões, uma fruta que está vendendo aqui, né? São negros de ganho, são escravos de ganho que estão trabalhando. A partir da análise da imagem e com base no tema, nota-se, alternativa a diversidade de atividades realizadas pelos escravos urbanos. Verdade, você percebeu aqui, ó, tem um carregando aqui, possivelmente é água que ele está carregando, não é? Na cabeça, tem um barril na cabeça. Aqui o outro está carregando uma caixa. Então, há uma série de atividades que esses escravos desempenhavam. Então, a alternativa A está correta, podemos assinalar. Diversidade de atividades realizadas pelos escravos urbanos.
Alternativa B, o ócio dos escravos nas ruas da cidade. Cara, não tem ninguém no ócio aqui, muito pelo contrário, eles estão produzindo, eles estão trabalhando. Alternativa C, a devoção às divindades africanas mesmo durante o trabalho? Não, eles estão realizando atividades laboriais, estão trabalhando. E letra D, a homogeneidade das condições de vida dos escravos. Não, ali nós vimos escravos urbanos, que tinham, de certa forma, uma melhor condição de vida se comparada às dos escravos de Eito, os escravos que estavam ligados diretamente ao circuito produtivo. Ocorreram várias formas de resistência durante o período em que vigorou a escravidão no Brasil. Entre elas, podemos mencionar as fugas individuais ou coletivas, assassinatos de senhores e feitores, o suicídio, o banzo, o aborto voluntário, além de resistência e negligências ao trabalho. A principal forma de resistência à escravidão foi a formação dos quilombos, que proliferaram de norte a sul pelo território brasileiro. Ocorreram também algumas revoltas lideradas por negros, alianças com indígenas e com mestiços, além da preservação da identidade cultural. Um exemplo disso são as religiões de matriz africana. Os negros escravizados procuraram, sempre que puderam, resistir à opressão a eles imposta no interior dos complexos mundos da escravidão. Buscavam, nas diversas formas de enfrentamento, conquistar aquilo que concebiam como liberdade. Flávio dos Santos Gomes, em torno dos bumerangues, outras histórias de mocambos na Amazônia colonial. Revista da USP, de 1995. Com base nos debates historiográficos sobre os mundos da escravidão e a resistência escrava, é possível assinalar que, alternativa A, pesquisas recentes reforçam os quilombos como um dos grandes exemplos do protesto negro. Sua manutenção fundamentava-se no distanciamento geográfico e o isolamento total. Vamos grifar estas duas palavras. Isolamento total dos quilombolas, que garantiu, por sua vez, a experiência da liberdade com forte solidariedade entre seus membros. Nós acabamos de ver agora há pouco que havia uma certa solidariedade em relação àqueles que fugiam da dominação, da exclusão dessa sociedade, essa sociedade marcada pela vigência da escravatura no Brasil. Então não era raro a aliança entre escravos fugitivos e indígenas, ou até mesmo entre escravos e brancos pobres, livres pobres. Então nós tínhamos essa ligação. Portanto, quando eu falo de isolamento total dos quilombolas, incorreto. Havia ligações, inclusive laços de solidariedade, algumas vezes até relações comerciais. Portanto, incorreta a alternativa A. A alternativa B. Historiadores ainda defendem que a presença negra foi pouco, vamos grifar a palavrinha-chave, foi pouco significativa na economia regional dos séculos 17 e 18, fundada predominantemente sobre o trabalho indígena. Afirmam que os africanos não conheciam a região e nem a floresta, e por isso preferiam-se os
índios. Aqui está falando sobre a utilização de mão de obra escrava africana na Amazônia. Esta afirmação também está incorreta, pessoal. Muito pelo contrário. Historiadores já defendem a ideia de que a presença negra foi significativa na economia regional dos séculos 17 e 18 na Amazônia. Alternativa C. Várias foram as experiências de resistência da massa escrava na Amazônia, como reação ao sistema opressor. Mas os protestos assumiram dimensão política quando do calor e da efervescência das campanhas abolicionistas no século XIX. Incorreto. Mesmo antes disso, nós já tivemos experiências de resistência escrava na Amazônia. Essa resistência não começa no século XIX, no contexto das campanhas abolicionistas. Isso começa bem antes. Bem antes nós já temos várias manifestações de resistência. Nós podemos mencionar pelo menos desde o século XVII a ocorrência desses movimentos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique-Claque.